Capítulo 18. Somos todos utopistas hoje. Abre aspas. As ilusões utópicas e aberrações sentimentais da cultura moderna liberal são realmente todas derivadas do erro básico de negar o fato do pecado original. Fecha aspas. Reinhold Niebuhr. Quando o muro de Berlim caiu, a alegria neste lado do Atlântico tinha uma aura quase presunçosa ao redor. O modelo ocidental de democracia triunfara, de uma vez por todas, sobre a grande tirania que dominou grande parte do século XX. Na verdade, o colapso do gigante comunista foi um evento político profundamente importante. Mas o que aconteceu com as ideias que criaram o comunismo em primeiro plano? Morreram elas silenciosamente também? É claro que não. Com efeito, muitos americanos e outros do mundo ocidental continuavam a apreciar o mesmo mito utópico que produziu esse fruto amargo nas nações totalitárias. A mesma presunção de que a natureza humana é basicamente boa, a mesma rejeição da moralidade transcendente como confinadora e opressiva, os mesmos sonhos grandiosos de engenharia social. Todavia, a menos que venhamos a mudar essas pressuposições básicas, estamos construindo o nosso próprio caminho para a tirania, na forma que o grande estadista francês Alexis de Tocqueville chamou de despotismo suave, um estado apadrinhador supersolícito que debilita os seus cidadãos tão profundamente quanto aquele, por mimá-los ao invés de coagi-los. O utopismo americano traça suas origens a partir da noção de Rousseau sobre a bondade humana, mas também exibe uma exclusiva trajetória tecnológica e pragmática enraizada na revolução científica e que apela com instância ao Yankee. Você pode fazer isso, fundamente sua atitude nessa visão. A descoberta dramática de Isaac Newton de que uma única lei, a lei da gravidade, explica uma variedade de fenômenos tanto nos céus como na Terra, permitiu que se construísse a imagem do universo como uma grande máquina operada por leis naturais. Muitas pessoas, por conseguinte, começaram a estender essa imagem de máquina a todas as áreas da vida, inclusive à própria sociedade. Nos séculos XVIII e XIX, pensadores sociais acreditavam veementemente que a ciência não apenas explicaria o mundo físico, mas também mostraria como organizar de forma harmoniosa a nossa vida em conjunto. Eles buscavam algum princípio que explicasse a sociedade do mesmo modo que a lei da gravidade de Newton explicava o movimento. Um princípio que reduzisse a sociedade a um unificado sistema governado pela lei. Eles buscavam uma física experimental da alma que os possibilitasse habilitar uma ciência de governo e de política com o intuito de dominar as velhas e estabelecidas pragas da ignorância, opressão, pobreza e guerra. Com certeza, em nenhum lugar essa visão de utopia científica tornou-se realidade. A razão para o fracasso está alojada na lógica do próprio método científico. Se transformamos os seres humanos em objetos para estudos científicos, assumimos implicitamente que eles são objetos para ser manipulados e controlados, como as variáveis científicas. Isto significa termos de negar coisas tais como a alma, consciência, o raciocínio e a responsabilidade moral. Quando aplicamos essa hipótese a problemas sociais reais, inevitavelmente desumanizamos e desmoralizamos as pessoas, colocando-as à mercê dos cientistas sociais a serviço do Estado tecnocrata. O resultado final não é utopia, mas outra forma de despotismo. Entre o animal e a máquina. Essa lógica de raciocínio pode ser claramente vista no campo da psicologia, começando no século XIX com Sigmund Freud, que fez mais do que todos os outros para desmascarar a própria noção de responsabilidade moral. Freud reduziu os seres humanos a animais complexos, rejeitando explicações de comportamento expressadas nos antiquados termos teológicos, pecado, alma e consciência, substituindo-os por termos científicos emprestados da biologia, como instinto e impulsos. Na teoria de Freud, as pessoas não são agentes mais racionais do que os peões de um jogo de xadrez nas garras de forças inconscientes, as quais não entendem e não podem controlar. Um darwinista comprometido, Freud propôs um esquema evolucionário no qual nossos impulsos primitivos, o id, pertence à mais antiga e mais animal parte do cérebro humano, enquanto a mente racional, o ego,
é o posterior desenvolvimento do córtex cerebral mais altamente evoluído. Assim, as coisas que a sociedade rotula de ruim não são realmente más, elas simplesmente refletem a parte animal mais antiga do cérebro. Mais tarde, os psicólogos levaram o processo de redução ainda mais adiante. A natureza humana não foi moldada no animal, mas na máquina. O mais antigo livro sobre psicologia experimental foi intitulado de Elementos da Psicofísica, como se a psicologia fosse um ramo da física. Seu autor, Gustav Fechner, outro darwinista radical, argumentou que os seres humanos são complicados mecanismos que respondem ao estímulo, moldados por forças em seu ambiente. Depois de Fechner veio Ivan Pavlov, cujo nome é familiar devido à sua experiência de condicionar cães a salivar com o soar de um sino. Pavlov, outro evolucionista e materialista, rejeitou em definitivo qualquer noção sobre alma, espírito ou até consciência. Toda a vida humana mental, declarou, seja em seus cães salivantes ou em seres humanos, poderia ser explicada em termos inteiramente mecânicos de estímulo e resposta. Na década de 1960, a obra de B. F. Skinner, Walden II, introduziu milhões de estudantes universitários ao behaviorismo, uma escola de psicologia que nega em termos categóricos a realidade da consciência ou dos estados mentais. Porque essas coisas não se podem observar, Skinner argumentou, não é possível descrevê-las cientificamente, portanto, não são reais. Somente o comportamento externo e observável é real. Com a negação da realidade da mente, Skinner e os behavioristas acreditam que tinham purificado a psicologia de todos os preconceitos filosóficos, tornando-a completamente científica e objetiva. Na realidade, é claro, eles simplesmente injetaram seus próprios preconceitos filosóficos. Assim, criaram uma nova marca de utopismo científico, a qual afirma que as falhas na natureza humana são resultado não da corrupção moral, mas de reações adquiridas, que podem ser desaprendidas para que as pessoas possam então ser reprogramadas para serem felizes e ajustadas, vivendo em harmonia numa sociedade utópica. Adaptando a natureza humana. Entre outros resultados desse pensamento utópico, observou-se uma mudança na educação. A educação clássica sempre objetivou a busca da verdade e o treinamento do caráter moral. Mas se a natureza humana não era nada mais do que um mecanismo reativo, então poderia ser manipulada e moldada pelas leis que a ciência descobrisse. Assim, a educação tornou-se um meio de condicionar, com a criança sendo tratada como essencialmente passiva, ao invés de agente moral ativo. Naturalmente, essa filosofia desumana é sempre apresentada numa linguagem de promessa utópica. Nas palavras de J. B. Watson, o fundador do behaviorismo, abre aspas, dá-me o bebê e a possibilidade de moldá-lo em qualquer direção é quase infinita. Fecha aspas. Esqueça de tentar reformar o comportamento através de religião e moralidade. Estas são meras formas de opressão. Através da educação, o mundo pode ser, abre aspas, desacorrentado do folclore legendário, livre de costumes tolos e convenções, que prendem o indivíduo semelhantemente a barras de aço apertadas. Fecha aspas. Watson, soando de forma assustadora como um Charles Dedrick antigo, prometeu educar as crianças com, abre aspas, melhores maneiras de viver, fecha aspas, o que, abre aspas, por sua vez as educaria de forma ainda mais científica, até que o mundo se transforme num lugar ajustado para a habitação humana, fecha aspas. As mesmas ideias foram aplicadas à lei. No mundo ocidental, a lei positiva ou lei humana, tradicionalmente, era baseada em um padrão transcendental de justiça, derivado da lei de Deus. Mas no final do século XIX, pensadores legais como Oliver Wendell Holmes, influenciados por Darwin e pelo nascimento da ciência social, começaram a mudar esses fundamentos, como veremos mais adiante. Eles reduziram a lei a um sumário de políticas sociais e econômicas comprovadas cientificamente para obter melhor funcionamento. A lei foi redefinida como uma ferramenta para identificar e manipular os fatores certos, a fim de criar harmonia social e progresso. O mesmo utopismo científico explica o nascimento do estado do bem-estar social.
A ideia de que tanto a lei como a política de governo deveriam ser transformadas em engenharia social teve sua raiz no New Deal, Plano Americano de Ação Social na década de 1930, e desabrochou nos programas da Grande Sociedade da década de 1960. Muitos políticos americanos tornaram-se entusiastas convertidos à ideia, sinceramente acreditando que tudo o que precisariam para resolver os problemas de pobreza e crime seriam programas governamentais bem elaborados, com fundos bem capitalizados. Estavam confiantes de que ganhariam a guerra contra a pobreza, encabeçada pelo presidente Lyndon Johnson. Ora, hoje a guerra está terminada e a pobreza ganhou. O estado do bem-estar social foi um tiro pela culatra, criando tanto uma subclasse quase permanente de dependência e uma gama de patologias sociais, desde famílias desfeitas e gravidez de adolescentes a abuso de drogas e crime. O que deu errado? O romancista Dean Koontz descobriu a resposta através de uma experiência difícil. Na década de 1960, jovem, idealista e ansioso por mudar o mundo, alistou-se como conselheiro no título terceiro do programa Apalache de combate à pobreza. Seu trabalho era lidar com estudantes problemáticos, ajudando-lhes um a um e aconselhando-os para ajudá-los a sair de sua situação econômica deprimente. Mas quando Koontz apareceu para trabalhar, descobriu que muitos dos alunos tinham sido fichados na polícia. De fato, o homem que o antecedeu foi espancado pelos garotos aos quais foi ajudar e acabou no hospital. Koontz rapidamente percebeu que eles precisavam muito mais do que um pouco de monitoramento. Precisavam de formas de direção moral e disciplina, as quais não estavam recebendo em casa ou na escola. Até o fim do seu primeiro ano no programa, um Koontz desencorajado percebeu que a noção de reformar a sociedade através de programas governamentais era algo mal orientado. Os fracassados programas da grande sociedade, escreve, são uma ilustração, abre aspas, da busca sem esperança da humanidade por uma utopia através da beneficência governamental. Fecha aspas. Koontz aponta o problema, a busca sem esperança da utopia. O utopismo da grande sociedade não ofereceu nenhuma resposta real para o dilema do colapso moral, o crime e a desordem social, porque redefine doenças morais como problemas técnicos que podem ser resolvidos por burocratas. Ao invés de tratar os seres humanos como agentes morais, que devem ser orientados com a linguagem do dever e da responsabilidade, a grande sociedade os tratava como objetos para serem moldados e manipulados. Em consequência, seus programas tendiam a enfraquecer a dignidade moral de quem era beneficiado, deixando várias pessoas dependentes e desmoralizadas. Outra vez vemos a ironia. Quando negamos a cosmovisão cristã e rejeitamos seus ensinamentos sobre pecado e responsabilidade moral em favor de uma visão mais iluminada e mais científica da natureza humana, de fato terminamos por despir as pessoas de sua dignidade, tratando-as como menos do que seres humanos. Moradia pública é outro exemplo. Na década de 1920, os progressistas começaram a limpar as favelas das cidades, substituindo-as por projetos de moradia construída sob padrões higiênicos e sociológicos. Essas grandes e pesadas estruturas refletiam a visão tecnocrata utilitária. Eram torres de aço e concreto monótonas e rígidas, impessoais e funcionais, designadas para armazenar tantas pessoas quanto possível, da forma que fosse mais eficiente. Os resultados? Paredes que não pertenciam a ninguém foram rapidamente borradas por grafite. Corredores que não pertenciam a ninguém foram rapidamente preenchidos por criminosos e traficantes. Terrenos pelos quais ninguém era responsável tornavam-se rapidamente ressequidos, encobertos de pó e cheios de lixo. Os projetos de moradia desenhados com tanto cuidado científico foram transformados em sementeiras do crime e da miséria. Muitos desses projetos tiveram até que ser demolidos. Quando um deles, em Newark, Nova Jersey, foi dinamitado, antigos moradores ficaram por perto dando gritos de aplausos. Em contrapartida, o prefeito da cidade lamentou o fim de um sonho americano que falhou. Ainda assim, o sonho não morreu. Enquanto os projetos de moradia transformaram-se em pedregulho,
Planos para novos esquemas de engenharia social estão na mesa de rascunho. Estes também falharão. Por quê? Porque a fonte da crise do estado de bem-estar social não é devido a políticas mal conduzidas. É a filosofia utópica por trás das políticas. Uma cosmovisão que considera os seres humanos como sendo cifras que podem ser moldadas e manipuladas, remendadas e readaptadas, para se ajustar às visões dos planejadores sociais. O problema da visão tecnocrata é que ela reduz os indivíduos a recipientes passivos dos serviços do Estado, roubando-lhes assim a liberdade e iniciativa. Não é surpresa que a visão utópica tecnocrata de B. F. Skinner tenha sido tratada no livro chamado Beyond Freedom and Dignity, Além da Liberdade e Dignidade. O título mostrou que a única maneira de forçar as pessoas a se ajustarem em qualquer ideal pela sociedade é lançar fora as noções tradicionais de liberdade e dignidade humanas. Além do mais, quando as coisas dão errado, quando o crime e a pobreza provam ser intratáveis, a suposição é de que o Estado não está fazendo o suficiente. Assim, criamos uma mentalidade de autorização, na qual as pessoas acreditam que o governo lhes deve apoio, até mesmo se não cumprirem os deveres básicos de cidadania, ou mesmo se tiverem comportamento nocivo ou ilegal. Eles usam drogas? São alcoólatras? São fisicamente capazes, mas recusam-se a trabalhar? Estão tendo filhos sem a mínima intenção de sustentá-los? Não importa. Eles têm direito aos benefícios do governo, sem interrogações. Assim, reforçam-se esses padrões desordenados, e o círculo continua. Os cidadãos não são encorajados a assumir responsabilidade moral e pessoal por suas vidas. Não é nenhuma surpresa, então, que o programa de bem-estar social gere uma subclasse em que o comportamento desordenado e ilegal é a norma. Por ignorar a dimensão moral, por reduzir as confusões sociais a problemas técnicos para serem tratados com soluções científicas, temos criado o caos moral. O utopismo científico tem tido sempre resultados contrários ao que intenta. Ele expande o controle governamental enquanto gradativamente mina os cidadãos em sua responsabilidade moral, iniciativa econômica e prudência pessoal. Uma questão de alma. Porém, o bem-estar social não é a única área de política pública que ilustra os efeitos perniciosos do mito utópico. Quando se refere ao crime, a política da justiça criminal americana oscila para frente e para trás entre abordagens liberais e conservadoras, entre a ênfase em reabilitação e engenharia social e em leis mais fortes e sentenças mais pesadas. Ainda assim, ambas as abordagens exemplificam, de diferentes formas, a mesma cosmovisão utópica do mundo. O liberalismo tradicional coloca a responsabilidade pelos crimes na pobreza e em outras doenças sociais. O crime não é uma questão de alma, afirma o liberal. É um problema técnico que pode ser resolvido com a criação de condições sociais corretas, mediante políticas públicas acertadas, distribuição de dinheiro às áreas certas e organização do ambiente físico de forma apropriada. Essa visão foi expressa no nascimento da Grande Sociedade pelo então ministro da Justiça Ramsey Clark. Ele enumerou as causas do crime em detalhes sórdidos. Abre aspas. O efeito desumano nos indivíduos das favelas, racismo, ignorância e violência, de corrupção e impotência de cumprir os direitos, de pobreza e desemprego e ociosidade, de geração de desnutridos, de dano mental congênito e negligência pré-natal, de doença, de poluição, de decrepitude, sujeira, feiura, insegurança, moradia com superpopulação, de viciados em álcool e drogas, de avareza, ansiedade, medo, ódio, desesperança e injustiça. Fecha aspas. Surpreendentemente, depois de recitar essa ladainha horrenda, Clark concluiu com otimismo. Eles podem ser controlados. Não importa quão universais, endêmicos e intratáveis estes problemas sejam, são todos problemas técnicos que podem ser consertados com a aplicação das soluções técnicas adequadas. Além do mais, desde que os liberais consideram um crime como resultado de forças impessoais na sociedade, isso coloca a responsabilidade do crime fora do criminoso.
Já na virada do século, Clarence Darrow, o advogado que ganhou notoriedade defendendo o darwinismo no julgamento de Scopes, retratou os criminosos como vítimas impotentes das circunstâncias. Em 1902, em discurso amplamente publicado para os prisioneiros do Presídio Municipal de Cook, Chicago, declarou que, abre aspas, não existe tal coisa como o crime da forma como a palavra é geralmente compreendida. Eu não acredito que as pessoas estejam na prisão porque mereçam. Eles estão na prisão simplesmente porque não podem evitar isso, por conta das circunstâncias que estão inteiramente além de seu controle e pelas quais não são de maneira nenhuma responsáveis. Fecha aspas. Hoje, os herdeiros de Darrow enchem os tribunais de todo o país, implorando piedade dos jurados e mostrando os malfeitores como vítimas de forças além de seu controle. Esse tipo de defesa tornou-se tão comum que hoje é conhecida como defesa Twinkie, assim nomeada devido a um caso, em 1978, no qual um homem alegou insanidade temporária após atirar no prefeito e no supervisor da cidade na prefeitura de São Francisco, Califórnia. Ele insistiu que uma dieta baseada em comida ruim aumentou o açúcar no sangue e confundiu seu cérebro. Twinkie o fez proceder dessa forma. Enquanto essa abordagem liberal é com frequência apresentada como cuidadosa e compassiva, a verdade é que se baseia numa visão inferior da natureza humana. Como escreve Myron Magnet em The Dream and the Nightmare, O Sonho e o Pesadelo, o liberalismo trata as pessoas como produtos passivos do ambiente, como o milho ou a alfafa, que crescem automaticamente ou murcham dependendo da chuva e do sol. Ainda assim, a abordagem racional conservadora é igualmente desumana, pois trata o crime como um pouco mais do que um cálculo de incentivos. Essa abordagem sugere que o crime aumenta quando os benefícios do comportamento criminoso ultrapassam o custo da punição. Por esse motivo, a solução é proferir sentenças mais duras e penas mais longas. Conheci essa abordagem no íntimo, por ter escrito muitos dos slogans sobre lei e ordem do presidente Nixon, quando eu estava na Casa Branca. Como fomos aplaudidos nos círculos conservadores com essa retórica dura. Ultimamente, essa abordagem é impulsionada a partir da filosofia mecanicista, que reduz o mundo a relações matemáticas e à autenticidade dos cálculos. Trata as pessoas não como agentes da moral dispostos a pecar, mas como máquinas calculadoras que somam os incentivos à luz dos desestímulos e depois decidem se cometem ou não o crime. A taxa oscilante de crimes entre as décadas de 1960 e 1980 demonstra que ambas as abordagens, liberal e conservadora, da justiça criminal falharam. Por quê? Porque nenhuma reconhece a dignidade da alma e sua habilidade de fazer escolhas moralmente significantes. Nenhuma respeita o ser humano como genuíno agente da moral, capaz de fazer tanto o verdadeiro bem quanto o autêntico mal. Nenhuma recomenda a necessidade de responsabilidade moral e arrependimento. Essa negação do pecado e a perda da responsabilidade moral espalharam-se por toda a nossa cultura, introduzindo a era dourada da desobrigação. Quando as pessoas consistentemente aprendem que são controladas por forças, então começam a acreditar nisso. Quando as coisas dão errado, alguém mais deve ser o culpado. Exemplos absurdos existem aos montes, como o da mulher que entrou para uma competição de comer cachorro-quente numa boate em Houston. Na pressa de ganhar dos outros concorrentes, comeu tão rápido que começou a engasgar-se asfixiada. Teria a mulher dado de ombros ao infortúnio como uma consequência natural do próprio comportamento tolo? Não, ela decidiu colocar-se na posição de vítima. Processou a boate que patrocinou a competição, argumentando que o lugar era culpado, porque não deveria ter competições como aquelas. A atitude de vítima pode ser atraente porque nos livra de admitir o nosso erro. Mesmo assim, é na admissão da culpa que achamos nossa verdadeira dignidade, pois em fazendo isso confirmamos a dimensão moral da natureza humana. Durante séculos, os códigos de leis e moralidade do Ocidente foram baseados na elevada consideração da responsabilidade individual. Era entendido que os seres humanos são agentes morais capazes de distinguir o certo do errado e responsáveis por suas ações.
É óbvio que o reconhecimento da responsabilidade significa atribuir louvor e culpa reais. E culpa, por sua vez, implica na legitimidade da punição. Isso é que faz da responsabilidade moral algo tão agridoce. Não obstante, punição de fato expressa uma elevada visão do ser humano. Se uma pessoa que inflige a lei é meramente vítima disfuncional das circunstâncias, então a solução não é justiça, mas terapia. O infrator não é uma pessoa com direitos, mas paciente a ser curado. O problema, disse C.S. Lewis, é que, abre aspas, ser curado contra a vontade é ser colocado no mesmo nível daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão ou daqueles que jamais alcançarão. Ser classificado como bebês, imbecis e animais domésticos. Mas ser punido por qualquer meio e severamente porque merecíamos, porque tínhamos a obrigação de entender melhor, é ser tratado como um ser humano criado à imagem de Deus. Fecha aspas. A negação do pecado talvez possa parecer uma doutrina benigna e confortável, mas ao final é humilhante e destrutiva, pois nega a importância das nossas escolhas e ações. Isso nos reduz a peões de jogo de xadrez nas garras de uma força maior, ou forças inconsistentes na psique humana, ou forças econômicas e sociais no meio ambiente. Planejadores e controladores sociais, então, sentem-se perfeitamente justificados em tentar controlar essas forças, refazer a natureza humana e reconstruir a sociedade de acordo com os seus projetos, para aplicar qualquer força necessária para o seu cumprimento. Abre aspas. De todas as tiranias, uma tirania sinceramente exercitada para o bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva, fecha aspas, escreveu Lewis. Abre aspas. Aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem irão atormentar-nos sem cessar, pois o fazem com a aprovação de suas próprias consciências. Fecha aspas. O utopismo pode ser mantido somente por um tipo de cegueira voluntária à realidade do pecado humano. Mas quando sucumbimos a essa cegueira, perdemos a capacidade de lidar com o pecado e, ao fim, de fato, concordamos com seus efeitos. Nesse ponto repousa o maior paradoxo de todas as tentativas de negar a queda. Negando o pecado e o mal, de fato desencadeamos os seus piores poderes.